A paz do Senhor Jesus, neste versículo Deus vai falar contigo, amém? Evangelho de Jesus Cristo escrito por João, capítulo 20, versículo 15 seguinte, que nos fala assim, ó. Disse-lhe Jesus, mulher, por que choras? Quem buscais? Ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe, Senhor, se tu o levastes, dize-me, aonde o pusestes, e eu o levarei. E disse-lhe Jesus, Maria. Ela, voltando-se, disse, Rabone, que quer dizer mestre. E disse-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Mas vai para os meus irmãos e dize-lhe que eu subo para o meu Pai, o vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor, que ele lhe dissera isso. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, esse versículo ele é maravilhoso, porque vai falar acerca de uma mulher que teve um encontro com o Senhor e o Senhor mudou a vida dessa mulher. Essa mulher chamada Maria Madalena, a história conta que ela tinha 7 demônios. Então ela tinha motivos de sobra para adorar e glorificar esse Deus. Nós lendo a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que ela foi uma que não saiu, da presença do mestre, embora à distância, mas ela se manteve ali. Ela não negou a sua fé. Ela fez questão de dizer, eu sou discípula dele. Aleluia, porque muito por mim ele fez. Aleluia. E nós vamos conhecer uma mulher guerreira, uma mulher que, mesmo diante da morte, ela colocou no seu coração o desejo de ir perfumar o corpo do mestre. E o texto narra para nós, a partir do versículo 11, aleluias, que Maria Madalena, ela estava chorando fora junto ao sepulcro. Louvado seja Deus. E quando ela estava chorando, ela baixou, assim, para olhar dentro do sepulcro. E ela vê 2 anjos vestidos de branco, assentados onde estava, o corpo do mestre. Um na cabeceira e o outro nos pés. E disse eles, mulher, por que choras? Ela disse, porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Aleluia. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu em pé Jesus. Mas não sabia que era Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui nós vamos compreender, e depois o texto que eu li no início, nós vamos entender que Jesus já tinha ressuscitado. Quando ela propôs, pela madrugada, ir ao encontro ao mestre. Nós vamos compreender isso. Mas, quando ela chega ali, chorando, viu o sepulcro aberto, ela tinha esperança de encontrar o corpo, e ela se esqueceu da promessa. Ela se esqueceu daquilo que Jesus pregou, que ao 3º dia ele ressuscitaria. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando a gente esquece da promessa, a gente começa a chorar. Quando a gente se esquece da promessa, bate um desespero no nosso coração. Aleluias. Mas eu quero com esta palavra nesta noite, direcionada pelo Espírito de Deus, dizer para você, o Senhor com esta palavra te diz, a promessa não mudou, a promessa está de pé. Porque ela se esqueceu. E quando nós esquecemos da promessa, o desespero entra na nossa vida. A gente começa a chorar. A gente começa a questionar. A gente começa a perguntar para as pessoas e a questionar para as pessoas acerca aonde que está, por que não aconteceu. Aleluia. Assim estava Maria. Cadê o mestre? Ele estava morto, o corpo dele tinha que estar aqui. Só que os anjos lembram ela. Os anjos falam, não, Maria, ele não está mais aqui. Estou aqui parafraseando. Aleluia. E ela fala, onde vocês colocaram ele? E quando ela questiona isso, ela dá um passo para trás. E quando ela vê, tem alguém ali. Era Jesus, mas ela não reconheceu Jesus.
E é sempre assim. O Senhor está sempre perto da gente, mas a tribulação, a situação, não nos deixa enxergar o Senhor tão próximo. Porque aqui nós vamos entender esse versículo, que já era para Jesus estar com o Pai. E nós vamos ver que a atitude dessa mulher faz Jesus parar no meio do trajeto. Faz Jesus parar para poder responder ela, para não deixar ela chorando e para lembrar que o que ele prometeu tinha se cumprido e para testificar que o que ele fala acontece. Aleluias. Eu não sei para quem é essa palavra, mas o Senhor nesta noite está dizendo para você: vai acontecer, vai se cumprir e eu vou testificar para você. Aleluia. Assim como ele testificou para Maria Madalena. Era para simplesmente essa mulher ir lá e não encontrar o corpo de Cristo e voltar triste dizendo: eu não consegui. Ele não estava mais lá e ninguém sabe onde ele está, mas o Senhor, aleluia, ele parou. Ele disse: eu vou responder ela, porque ela tinha perfume, ela tinha adoração. Aleluia. Sabe o que Deus disse para você nessa noite? Louvado seja o nome do Senhor. Que o perfume que você tem para mim é que me faz parar para te responder. É que me faz parar para poder dizer para você que a promessa está de pé. Aleluias. Que nada está perdido. Que ninguém roubou nada de você. Que o que é teu é teu. E aqui a gente vai ver um amor muito grande de Cristo por essa mulher. Uma mulher que saiu de madrugada. Uma mulher que preparou uma essência para poder levar para um corpo morto. Porque ela tinha se esquecido que Jesus iria ressuscitar. Louvado seja o nome do Senhor. E ele para. E ele ainda fala para ela assim: mulher, por que choras? Quem buscais? Louvado seja Deus. E ela fala para ele: Senhor, se tu levaste, dize-me onde o pusestes, que eu o levarei. Aonde que uma mulher ia conseguir pegar um corpo morto? Mas ela estava com tanta vontade de ver Jesus, com tanta vontade de poder abraçá-lo. Eu imagino a saudade. Eu imagino a tristeza. Imagino uma pessoa que te libertou, uma pessoa que te ajudou, uma pessoa que te levantou de uma situação que ela acha que nunca ia sair. Mas ela não queria nem saber se ele estava morto ou não. Ela queria era se encontrar com ele. E ele parou no meio do caminho. E aí ele fala assim para ela: e disse-lhe Jesus: Maria. E ela volta e fala: Rabone, que quer dizer mestre. Eu imagino a alegria dessa mulher. Eu imagino o gozo. E aí ele fala para ela: olha, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Ele parou para responder ela. Ele parou por causa da dor dela. Ele parou para lembrar e para mostrar que o que ele tinha prometido acerca da ressurreição tinha se cumprido. E ela foi a primeira, aleluia, a ver o que ninguém viu, a ouvir da boca do mestre um id muito importante, porque ele deu uma direção para ela: olha, eu ainda não subi, você não toca em mim, porque eu vou subir para o Pai, que é Pai, é meu Pai e também é o vosso Pai, é meu Deus e também o vosso Deus. E ali ela sai como missionária a falar acerca da ressurreição de Jesus para os discípulos, dizendo que tinha visto, que tinha recebido uma direção. Então, amadas irmãs, amados irmãos, desculpa a emoção, mas sempre quando eu prego desse texto, sempre quando eu falo desse texto, eu vejo aqui Deus com um cuidado muito grande
com as pessoas que verdadeiramente o amam, um cuidado muito grande com as pessoas que verdadeiramente o adoram, porque ele parou para ouvir ela, ele parou por causa da lágrima dela, ele parou para dizer para ela: eu tô aqui, eu ressuscitei. E Deus nessa noite diz para você, meu irmão, minha irmã: eu não estou morto, eu estou vivo. E eu estou do teu lado para te ajudar, para te apoiar. E para dizer que a promessa que eu fiz vai se cumprir na sua vida. Amém? Não se esqueçam, irmãos, de curtir, comentar e compartilhar essa palavra.